nosso diretor científico, o doutor Guilherme, vice-diretor científico. O doutor Túlio, que é o vice-presidente, está aí. Temos o doutor Diego, doutora Laura, doutora Mariana, quem mais? Esqueci de alguém? Doutor Elcio, que é a mais nossa nova aquisição, né? Diretor de defesa. É com muito honra que a gente abre mais uma sessão científica. Esse momento é um ganho para, na verdade, a ciência, né, do Ceará. O que nós temos aqui é uma oportunidade que poucos estados têm, né? Poucas sociedades de anestesiologia têm, que é de a gente conseguir integrar os centros de ensino e treinamento, né? E proporcionar um momento de educação super rico, com a presença do CET do HGF, o doutor Germano acabou de chegar, o doutor Arthur representando o JF, temos a doutora Lorena, que eu não sei se vai poder vir representando o HU, temos o doutor Sávio lá em Sobral, e temos também o doutor Hermes lá em Juazeiro do Norte, né? Nós temos agora uma residência lá de anestesia, desde o ano passado. E aí eu gostaria de agradecer, neste momento, aos nossos parceiros. Talvez das pedras fundamentais hoje para que alguns eventos da gente aconteçam seja a Cristália, né, representado aqui pelo Raul. Eu acho que vocês viram a Cristália na Juna, né, que foi um evento assim, hercúleo, realmente. E eles levaram o Sinhac, trouxeram aqui para que os herrinhos pudessem fazer todo aquele treinamento, né, hands-on. E são eles que oferecem esses maravilhosos coffee breaks. Então, muito obrigada, tá? E aí eu gostaria também de levantar um pouquinho a bola da SBA. A SBA, desde o ano passado, inaugurou o Instituto de Simulação, e lá são oferecidos vários cursos teórico-práticos de suma importância hoje para a formação tanto do residente como do profissional, né, anestesiologista. E aqui nós vamos chamar o início da sessão. Acho que quem vai apresentar é a Kimberly, sessão do JF. Pronto, mas antes a gente vai rodar 2 vídeos, tá? Pois aproveitem. A SBA acaba de dar um avanço significativo na formação médica. Um novo tempo se inicia, com inovação, tecnologia e excelência na simulação médica. Chegou o Instituto de Simulação e Certificação da SBA, um marco na educação médica do país. Cursos práticos, modernos e com o que há de mais atual em tecnologia. Uma estrutura pensada para formar profissionais ainda mais preparados. E o melhor, com módulos presenciais e também telesimulados. Mais flexibilidade, mais acesso, mais possibilidades. A SAEC apoia esse grande avanço na educação continuada. E já estamos juntos nessa nova fase da formação do anestesiologista.
Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aí nossa segunda sessão do ano, tá? Hoje o caso clínico vai ser apresentado pelo JF, com os residentes R3, a Kimberly e o André. A gente está tentando fazer algumas mudanças na dinâmica da realização da nossa sessão. Eu acho que talvez hoje a gente consiga refletir um pouco dessa mudança, tá? Inicialmente eu coloquei um teto de tempo para a apresentação do caso, no máximo 20 minutos, e para a discussão do segundo residente, 40 minutos, mais 30 minutos ali para a gente fazer uma discussão e também para responder alguma pergunta, alguma dúvida de vocês. E o objetivo é que a gente conclua a sessão até 8 da noite. Tá? Nos próximos dias, nós vamos estar enviando para vocês um forms para que vocês também participem dessa formulação, dessa formação da nossa sessão clínica, porque a gente também precisa saber o que vocês esperam, o que vocês desejam dessa sessão clínica para que ela seja a mais proveitosa possível, tá bem? Então vamos iniciar aqui o caso, chamo a Kimberly para começar. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente ficou responsável pela... cadê o passador? A gente ficou responsável pela sessão clínica de hoje. Eu sou Kimberly Cruz, para quem não me conhece, tá? Sou M63 do Instituto Dr. José Frota, juntamente com o André, também M63 do JF. A gente teve como orientadores a doutora Dani, que infelizmente não conseguiu comparecer, e o doutor Arthur, que está aqui com a gente. Vamos lá começar. Inicialmente, a gente vai sair temporariamente do nosso habitat natural, que é o centro cirúrgico, tá? A gente vai agora para a nossa avaliação pré-anestésica, tá? Esse paciente chegou para a gente na avaliação pré-anestésica lá do Hospital Infantil Albert Sabin. E aí, ele é um paciente que é o SAJ de 10 anos, tá? Ele é proveniente da Paraíba, de Bernardino Batista, e ele veio com indicação de cirurgia de palatoplastia. Tá? Com 4 anos de idade, esse paciente já havia tentado fazer essa cirurgia também de palatoplastia, mas teve aí um problema durante o ato anestésico e por isso que foi deixado para realizar agora com 10 anos de idade. Para isso, a mãe trouxe para a gente uma cartinha, e a cartinha era exatamente essa aqui que a gente trouxe para vocês. Paciente de 4 anos seria submetido à palatoplastia hoje, durante indução inalatória com sevoflurano, apresentou um broncoespasmo grave, contraturas musculares, trismo, com dificuldade de ventilação e intubação. Sugerimos investigação neurológica e rastreio para hipertermia maligna. A partir desse momento, a gente fica se questionando, né? A gente está lá na nossa avaliação pré-anestésica e a gente começa a pensar o que é importante a gente perguntar para essa genitora, tá? Agora eu queria a participação de vocês, certo? Tem um QR Code aí para vocês escanearem, se vocês quiserem responder pelo QR Code. E também falando, né? O que importa é participar. E o que a gente quer inicialmente pensar, o que é que vocês perguntariam para essa mãe? O que é importante a gente perguntar nessa avaliação pré-anestésica? História familiar. O que mais, galera? Se a mãe fez a investigação ou se a criança fez a investigação? A criança, né? Tá. História familiar, ali repetindo. Mais alguma coisa? Isso, os agentes anestésicos, né? O que mais? As medicações que ele fazia uso, né? Deixa eu ver. Quantos procedimentos prévios, também é importante. Só, gente? Não é possível, não. A sala tá cheia e só tem 2 respostas na tela? Mais alguma coisa? Você já fez alguma outra cirurgia, né? Comorbidades. Muita coisa, né? A gente tem que perguntar para essa mãe, na verdade. Alergias. História familiar, comorbidades. Show. Então é basicamente isso, né? Vamos entrar agora no caso clínico mesmo.
De história obstétrica desse paciente, ele teve um pré-natal de baixo risco. A mãe relata que não teve nenhuma intercorrência durante todo o pré-natal. Ela fez um parto cesáreo com 40 semanas. O peso, o nascimento e o comprimento foram normais. Então, assim, nada fora da normalidade até então. De histórico cirúrgico desse paciente. Esse paciente, com 1 mês e 15 dias, ele realmente teve que ser submetido à primeira cirurgia dele, que foi uma hérnia inguinal bilateral. Durante esse procedimento, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo, a mãe disse que ele saiu e não teve nada, tá? Esse paciente, depois, ele ficou sendo acompanhado pelo neurologista. Ele tinha uma hidrocefalia, ninguém sabia direito por que aquela hidrocefalia, mas ele era investigado. Ele fazia ressonâncias anuais. Tá? O que é mais interessante dessas ressonâncias é que ele tinha um histórico de mialgias intensas pós esses exames. Então, todo ano ele fazia ressonância e todo ano ele tinha uma mialgia, eram dores importantes nos membros inferiores. A mãe relata que ele passava mais ou menos de 2 a 3 dias com essas dores e depois ele tendia a melhorar. Ela não se preocupava porque ela já sabia que no outro dia ele ia estar assim, dava medicação para a dor e ele ficava bem. Com 1 ano e 6 meses, ele teve um atraso na fala. E a partir desse momento, foi que ele encaminhou para a especialista, a fonoaudióloga. Ela avaliou o palato do paciente e realmente ele tinha um palato um pouco mais ogival. Isso estava atrapalhando a comunicação dele. A partir daí, ele foi encaminhado com 4 anos para fazer a cirurgia do palato, que foi o mesmo período que aconteceu esse incidente. De história familiar, a mãe só tinha relacionado a cesárea dele, tá? Sem intercorrências, sem comorbidades. E o pai também não tinha comorbidades e nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Eles tinham essa consanguinidade parental, né? Eles eram primos distantes, não eram primos de primeiro grau. De comorbidades, o paciente tem um histórico de sibilância. Ele usava bombinhas, né, o salbutamol só nas crises, mas nunca precisou de internamento hospitalar por conta disso. Ele tem também uma perda auditiva mista, que foi comprovado numa audiometria. De exames laboratoriais, nada muito importante, é tudo normal. O HB 14.6, hematócrito 44.9, leucoplaquetas normais, CPK, que é importante para esse paciente, 86.7 dentro da normalidade, TGO e TGP dentro da normalidade também, função renal normal, sódio 140, potássio 4.4, cálcio 9.9 e magnésio 1.9. Ecocardiograma normal também. E a espirometria ele tentou fazer por 2 vezes, mas realmente ele não conseguiu. Não conseguiu realizar o exame. E aí ele traz para a gente um teste genético comprovando que ele tem uma miopatia congênita de Bailey-Block, também conhecida de miopatia nativa americana. Essa miopatia ela vai acometer o gene STAC3 em homozigose. A miopatia nativa americana, eu vou só pincelar aqui para vocês entenderem o quadro clínico do paciente e também os sintomas que ele tem, só para a gente não ficar muito perdido, tá? É uma miopatia que vai ter fraqueza muscular, de tronco e extremidades, atraso no desenvolvimento motor, face miopática, dificuldades alimentares, principalmente na deglutição desse paciente, pode ter cifescoliose, fenda palatal, uma doença pulmonar restritiva, que também é importante para a nossa anestesia, né? E uma hipoacusia condutiva também que o paciente já tinha. Ela é uma doença autossômica recessiva, tá? Então, a gente vai entrar aqui um pouquinho na hipertermia maligna. Essa doença, ela teve uma prevalência, assim, uma importância mais clínica a partir de 1960, quando o paciente ele tinha mais medo da anestesia em si do que do ato cirúrgico. Era um paciente jovem, ele sofreu uma fratura de perna, e aí ele já tinha perdido 10 familiares em outros atos anestésicos. Então ele tinha medo por isso. Realmente esse paciente ele foi submetido a uma anestesia inalatória, abriu um quadro de hipertermia-like. Quando cessou o agente desencadeante, ele realmente ficou bem. Depois ele se operou com raquianestesia e ficou sem problemas. Mas a partir daí foi que eles começaram a investigar os genes, começaram a investigar o dantrolene e tudo mais. A hipertermia maligna fulminante, ela está presente em 1 a 250 mil, tá? E ela é uma herança que segue um padrão autossômico dominante. Esquisito, né? Porque eu disse que a nossa miopatia era recessiva. A hipertermia maligna, ela é autossômica dominante, exceto em algumas miopatias, que é o caso do nosso paciente, tá? Que ela é uma miopatia recessiva. A genética,
a gente vai acometer principalmente esses receptores de rianodina, de idopiridínico e STAC3. Claro que tem outros, mas não são tão frequentes e ainda estão sendo estudados. Aqui é um artigo que a gente achou bem legal, porque a gente ficou se perguntando, né? Será que esse paciente teve hipertermia mesmo? E esse artigo aí responde pra gente, tá? Esse artigo ele fala da suscetibilidade do paciente ter hipertermia maligna. A probabilidade de um paciente que tem suscetibilidade a ter hipertermia maligna depende do tipo específico do gene mutante que ele tem, tá? E existe uma grande variabilidade na expressão clínica da síndrome. Então, mesmo paciente em atos anestésicos diferentes, ele pode se expressar de várias formas, tá? Então, a gente não pode excluir totalmente que o paciente teve hipertermia maligna. Ah, porque foi um quadro mais leve. Nem toda hipertermia é fulminante, né? Então, isso aí é para comprovar que ele pode ter tido, sim, já um quadro de hipertermia maligna. Esse outro artigo ele é de 2009, tá? Mas tem o mais recente de 2023 que a gente enviou para vocês. Fala a mesma coisa, só não tem a tabelinha. Eu botei só para ficar mais didático mesmo, tá? Isso aí é a estimativa da probabilidade de acerto do diagnóstico clínico. Ou seja, aquele nosso paciente, a gente pega o quadro clínico dele depois que aconteceu, né? E aí eu vou avaliar se ele tem probabilidade ou não. Se a gente avaliar, quando ele tiver rigidez muscular e hipertermia, ele já contabiliza mais ou menos 30 pontos. Né? E aí, a partir de 20, já é uma pontuação provável de ser hipertermia. A gente não tem dados assim muito fiéis, porque o paciente se operou em outro estado, né? E a gente não conseguiu detalhes, não conseguiu acesso ao prontuário. Se tivesse isso, talvez a gente tivesse uma pontuação mais fiel. E aí, para a gente entender a fisiopatologia da hipertermia maligna, a gente tem que saber a fisiopatologia da contração muscular normal, certo? Aqui a gente já sabe, músculo, fascículo, fibra muscular e miofibrina. Dentro dessa miofibrina, a gente vai ter o que a gente já conhece, que é a actina e a miosina para ter a contração muscular. Como é que isso vai ser feito? Os íons de cálcio vão chegar aí na troponina, vai ter uma mudança conformacional da tropomiosina, vai expor o sítio de ligação da actina para que a miosina consiga acoplar e fazer a contração muscular. Aqui é um videozinho só para entender melhor. Chega o íons de cálcio, vai ligar lá na troponina, a tropomiosina vai fazer a mudança conformacional, vai expor o sítio de actina para que a cabeça da miosina consiga acoplar ali e fazer a contração muscular, tá? Isso sempre vai ser usado o ATP. Essa outra figurinha, deixa eu só vir mais para cá, ela é uma figurinha do Miller, bem interessante, só para a gente entender melhor como acontece a impulsão nervosa. Então, o nervo vai ser estimulado, certo? O cálcio vai entrar para que as vesículas de acetilcolina consigam ser liberadas. A partir desse momento, o sarcoplasma ele vai ser despolarizado e aí essa despolarização vai chegar... Aponta isso aqui? Ah, tá. Vai chegar nesse ponto aqui, que a gente chama de túbulo T, tá? O túbulo T, ele contém o canal de idopiridínico e esse canal de idopiridínico tem várias subunidades. A subunidade do canal de voltagem dependente, de cálcio e voltagem dependente, ela vai ser ativada quando tiver essa despolarização, vai ter uma ligação física com o receptor de rianodina, que é o do retículo sarcoplasmático, e assim eu vou liberar o cálcio para que ocorra a contração muscular, tá? Depois que a contração muscular acontece, o estímulo nervoso vai parar, e aí essa bombinha aqui, que é a bomba cerca, ela vai voltar o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Para que ela consiga fazer isso, a gente precisa do ATP também, tá? Então, a gente vai usar o ATP tanto na contração, como para voltar o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Esse outro artigo é só para a gente deixar mais claro o que é essa proteína STAC3, que ela é um pouco nova, tá? Mas ela está bem aqui, ó. Ui. Aqui. Essa é a STAC3, tá? Isso aqui é o canal de idopiridínico. Esse é mais especificamente o canal de cálcio e voltagem dependente. E a STAC3 está bem aqui. Ela vai fazer exatamente essa ligação entre o canal de idopiridínico e o canal de rianodina do retículo sarcoplasmático. Então, dessa forma, a gente já sabendo como é que acontece a fisiopatologia normal, a gente, de forma clara e fácil, vai saber o que é que vai acontecer na hipertermia maligna. O que acontece, na verdade, é que eu vou ter uma desproporção dos canais.
o canal vai estar aberto ali e vai estar saindo muito cálcio. Quando isso acontece, eu vou ter muita contração muscular. Então, eu vou ter exatamente uma contração, uma rigidez muscular generalizada. O corpo, a célula em si, ela está fazendo de tudo para botar o cálcio para dentro de novo do retículo sarcoplasmático. Então, dessa forma, eu vou conseguir, eu vou precisar para isso muita energia. Então, eu vou ter um hipermetabolismo dessa célula. Eu vou usar todo o oxigênio que tem naquela célula para tentar botar o cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. E aí, dessa forma, a gente vai ter um aumento do CO2, tá? Pode ter taquipneia, taquicardia, também pode ter alguns achados mais tardios, que é a hipercalemia, tá? Aqui são só algumas condições que vão mimetizar a hipertermia maligna, né? Claro que um paciente que está numa cirurgia laparoscópica que tem aumento de CO2 não é hipertermia maligna, né? Então, a gente sempre tem que excluir primeiro as causas básicas, as causas mais comuns, para depois, no paciente mais grave, realmente, a gente fechar aquele diagnóstico de hipertermia maligna. Tomara que ninguém pegue, né? Mas se pegar, tá sabendo. Aqui é só um resuminho, tá? Os fatores desencadeantes, né, inalatórios e o bloqueador neuromuscular não despolarizante. E as principais manifestações clínicas: elevação do CO2 expirado, taquipneia, taquicardia, rigidez muscular generalizada, aumento da temperatura e acidose metabólica. Existem algumas síndromes que são associadas à hipertermia maligna. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for anestesiar um paciente que tem alguma dessas síndromes, você tem que ter um cuidado especial. Por quê? Esse paciente é suscetível à hipertermia maligna. Ele vai ter? Não sei. Mas você tem que ter todos os cuidados do preparo de sala para que isso não aconteça, né? Então, tem a miopatia do núcleo central, tem a multiminicose disease, a síndrome de King-Deborhan, a miopatia de estágio 3 em indivíduos homozigóticos, que é o caso do nosso paciente, e qualquer miopatia que tenha mutação no da rianodina e estágio 3, ou se o paciente tem uma história familiar de hipertermia maligna com rabdomiólise. Então, todos esses pacientes são suscetíveis. E aí, o diagnóstico, ninguém falou de teste diagnóstico, não foi agora que eu estou me lembrando, viu? Tem o teste diagnóstico, né, minha gente? Teste de contratura ou teste genético, tá? Nem sempre a gente vai fazer os dois. O teste de contratura, eles recomendam que seja no mínimo de 4 anos e mais de 20 quilos no mínimo. Por quê? Porque vai ser feita uma biópsia da coxa baixo-lateral medial do paciente, tá? O ideal é esperar de 3 a 6 meses após o episódio de hipertermia maligna, para que não tenha tanto acometimento por conta da rabdomiólise, que provavelmente esse paciente foi acometido, tá? Ele é positivo se ele tiver uma resposta exagerada do teste de contração, né? Do teste de alotano em cafeína, na verdade. E também tem um teste genético, é um teste bem mais fácil de ser feito, é feito com amostra de sangue, tá? A indicação é um paciente que tem suspeita de hipertermia antes de fazer o teste de contratura, um paciente que tem já algum membro da família com teste de contratura positivo ou um teste de contratura já positivo. O nosso paciente, a gente não pediu para ele o teste de contratura, tá? O que é que a literatura diz? A literatura diz que se o paciente tem um teste genético, não necessariamente ele precisa fazer o teste de contratura. Até porque é um exame caro, tem que ir para São Paulo, nem todo paciente tem essa condição, tá? Agora, se o paciente tem um teste de contratura positivo, ele tem que fazer o teste genético para a gente saber qual é aquela miopatia, qual é aquela doença, aquela síndrome que a gente está visualizando no paciente. Tá? Boa noite, gente. Meu nome é André, sou R3 lá do JF. Vou dar continuidade aí à discussão iniciada aí pela nossa amiga Kimberly, né? Então, assim, a gente viu, né, essa criança, ela depois desse evento, ela passou a ser acompanhada no ambulatório de neurogenética do SEIB, né, e também pelo serviço de bucomaxilo. E os colegas da buco, né, acabaram indicando a cirurgia de palatoplastia, que acabou sendo realizada no final do mês passado, certo? Eu entrei em contato com a chefe do serviço, que me autorizou a acompanhar o procedimento, já que eu não estava rodando no SEIB, né? E também informou que a equipe de enfermagem, a equipe de anestesia, a equipe de UTI, os intensivistas estavam informados que ia ter um procedimento em um paciente com susceptibilidade à hipertermia maligna, certo? Na véspera do procedimento, eu no meu estudo, né, com algumas dúvidas, né,
eu acabei também explorando até um dos tópicos lá que eu vou falar mais à frente, né? Mais à frente eu vou citar que nos protocolos do tratamento de uma crise, existe a possibilidade de você ligar por os números de algumas linhas de hotline, né? Que são números de serviços específicos que existem ao redor do mundo, né? Que serve justamente para tirar a dúvida em relação a diagnóstico, tratamento desses pacientes, né? Aqui no Brasil a gente tem a hotline da Unifesp, que você pode entrar em contato por meio de WhatsApp ou ligando, né? Aí na véspera eu mandei uma mensagem, uma dúvida lá que eu tinha do preparo de sala do outro dia, né? Até para avaliar o tempo de resposta, né, que eles iam ter. E assim, por WhatsApp, eles demoraram um pouco, demoraram uns 3 dias, né? O procedimento já tinha ocorrido, né, quando eles me responderam, né? Então, eu acho que eu não cheguei a ligar, doutor, certo? Eu não cheguei a ligar. Talvez numa situação aí, se vocês pegarem situação de crise, né? Talvez seja melhor ligar do que mandar mensagem para o WhatsApp. Enfim, no dia do procedimento, né, eu cheguei cedo no centro cirúrgico, eu encontrei o carrinho anestésico dessa forma. Eu falei com a equipe de enfermagem e elas falaram que no dia anterior foi feita uma tentativa de lavagem do carrinho. Ele foi colocado num fluxo máximo por aproximadamente 15 minutos e também foi retirado algumas peças aí do sistema, do ortetrap, da linha. Foi deixado o vaporizador, né, e eles não mexeram na calçodada, certo? Tranquilo, professor. Os meus residentes, eles não dão referência. Eles falam para não fazer a succinil, eles falam contra a succinil, os autores que falam contra, mas não dizem de onde eles tiraram isso. Teve um autor que citou, e é interessante para esse caso, que ele falou que o risco de eu fazer eu não sei, me desperdo, se eu estiver me antecipando, aí vocês falam, não, a gente vai falar isso depois, tá bom? Mas é porque isso aqui eu estou angustiado. O risco de você fazer succinil é você ter uma miopatia subclínica, que se encaixa muito bem nesse caso. E aí entrando só uma correçãozinha, Kimberly, que acho que você trocou. Ali era despolarizante, né, que você quis dizer, né? Que acho que você botou, não foi? Então assim, só muito cuidado nesse caso, porque me perdoe porque eu vi o servo aí, e a questão do succinil tem que ter esse cuidado por conta desse tipo de risco. E é raro. É isso uma reflexão que você pode fazer para você mesmo. Se vale a pena ou não, né? Desculpa, é só porque eu estava angustiado com essa questão do despolarizante. É o despolarizante, né? Tá bom? Isso é até a apresentação clínica, doutores. Os livros sempre citam, né? Quando é usado a succinil, a apresentação muitas vezes é fulminante. O inalatório, às vezes, ela começa aos poucos, né? E não é no meio do procedimento é que ele abre o caso assim para valer, certo? Quando o staff da anestesia chegou, né? Nesse caso, ele complementou esse preparo que teoricamente iniciou no dia anterior, né? Ele retirou o vaporizador, também fez a instalação de um novo circuito, né? Ele trocou a calçodada, mas mantendo aquele canister da calçodada, certo? Nesse momento ele ligou o carrinho, tentou fazer um expurgo aí do servo, né? Ele usou de parâmetros um volume de 600, uma frequência de 15, certo? E colocou o carrinho no fluxo máximo permitido. A duração do expurgo durou mais ou menos 40 minutos, que foi mais ou menos o tempo que ele ligou a máquina até o paciente entrar em sala, certo? A gente checou também a presença do kit de hipertermia maligna em sala, certo? E também foi confirmado, juntamente com a equipe de enfermagem, a vaga na UTI, certo? Esse é o kit de hipertermia do SEB, eu achei bem interessante, né? Porque ele, além de trazer o dantrolene, né, e os seus diluentes, né, ele também trazia seringas, agulhas, né, medicações para as complicações que esse paciente poderia apresentar de arritmias, hipercalemia, acidose, certo? Eu tentei checar
em alguns outros locais. Eu estava rodando em Messejana, eu conversei com a farmacêutica de Messejana, ela disse que eles têm o dantrolene lá, mas eles não têm um kit específico para hipertermia. E o dantrolene não fica no centro cirúrgico, fica na farmácia central, certo? No IJF eu chequei, existe um kit de hipertermia que fica tanto no CC1 quanto no CC2, certo? Com o dantrolene lá. Eu não sei se no HGF ou se no Hospital das Clínicas tem esse kit disponível, né? Disponível de forma rápida, certo? Eu achei até interessante, né, também a questão da localização, né? Você vê que Messejana não estava no centro cirúrgico. Tem um estudo que saiu que avaliou as ligações da hotline americana de 2015 a 2020, né? E assim, de 856 ligações, aproximadamente 400 veio do centro cirúrgico, do anestesista, né? Então acho que deveria ser o local, né? O centro cirúrgico deveria ser o local onde esses kits deveriam ficar disponíveis, certo? O ato anestésico em si, né? Por volta de 8h30 da manhã, esse paciente ele entrou em sala, ele já estava com acesso periférico já 22 no membro superior direito. Foi feita uma monitorização não invasiva com oxímetro, pressão arterial não invasiva, né? Cardioscopia. Foi colocado um termômetro posicionado na região axilar, certo? Realizado desnitrogenação com O2 a 100%, a indução foi com fentanil, propofol, cisatracuro nessas doses. A intubação sob laringoscopia direta, né, foi passado um tubo 5,5 sem intercorrências, e o paciente foi colocado na anestesia, ligado às bombas do remifenta e também do propofol. O ato anestésico, né, esses foram os parâmetros iniciais ajustados na ventilação mecânica, certo? A capnografia inicialmente aumentada, né? Talvez se justifique porque o anestesista quis fazer um bloqueio dos nervos palatinos aqui do paciente, aí ele demorou um pouquinho para acoplar a ventilação mecânica, mas a curva de capnografia após os ajustes do volume minuto, né, foi de caráter decrescente. Em nenhum momento fez pico febril, em nenhum momento fez taquicardia, certo? O procedimento cirúrgico em si, né, foi a palatoplastia para a correção da fissura palatina submucosa. Tempos cirúrgicos dentro do previsto, sem intercorrência, certo? O paciente ele foi estubado às 10h20 e encaminhado para a UTI em ambiente, não estava com drogas vasoativas, certo? É interessante que até na chegada da UTI, a plantonista ela até questionou, o paciente ele está bem e tudo, será que precisava realmente esse paciente fazer um pós-operatório em ambiente de terapia intensiva, né? Ela fez esse questionamento. O paciente estava choroso, ansioso, a mãe não tinha chegado ainda, ela até falou, se ele tem esse risco, eu vou até talvez fazer alguma sedação, que eu me preocupo que se o estresse psicológico poderia ser um desencadeante para a crise. Foi alguns questionamentos que a intensivista fez. Foi feita uma coleta do CPK no mesmo dia, pós-procedimento, né, dentro do valor de referência. Essa criança ela foi para a enfermaria no outro dia recebendo alta, certo? Com sucesso total do procedimento. E aqui, deixa aparecer o linkzinho. Pronto, novamente o link. E aí eu jogo um pouco a discussão para vocês. Diante do apresentado em relação ao preparo da sala, certo? Em relação ao ato anestésico, o que a enfermeira fez, como em relação ao preparo que o colega do anestesista fez, em relação às medicações que ele utilizou e que não utilizou também, certo? Em relação a necessidade de UTI para ele no pós-operatório, o que vocês acham aí? O que vocês concordam com tudo que foi feito? Vocês fariam alguma coisa diferente? Quero saber agora a opinião de vocês. Quem ficar meio assim de responder é só botar aí o QR Code que a gente tenta discutir. Qual foi o horário da cirurgia? Manhã. Foi a primeira cirurgia. A cirurgia foi realizada no centro cirúrgico do Peter Pan, certo? Porque lá, não sei se tu... só tem uma sala lá, né? Praticamente não tem SR e do lado da UTI. Eu não sei por que foi lá. O pré-anestésico, na verdade, foi a parte que a Kimberly discutiu. Não, doutor. Era cooperativo. Ele já veio com acesso, né? Então, assim, a ideia é que ele estava num momento tranquilo, né? Então, assim, foi rapidamente levado lá para o centro cirúrgico e induzido.
Cisatracura, doutor. E aí os meninos aí do HU. Cadê o Felipe? Felipe, e aí, o que você acha? Eu acho que a temperatura era para ter sido uma temperatura pelo menos nasofaringe, entendeu? Foi só a temperatura axilar. Vocês viram que o termômetro que foi utilizado, né, foi colocado na região axilar, né? Era, né? Eles trabalharam apenas assim, foi na cavidade oral, doutor, certo? Daria para passar um termômetro na região nasal do paciente, certo? Existem termômetros hoje que você bota na pele, mas eles são mais fidedignos, uns adesivos. Você bota na região temporal. Assim, a gente não tem, mas é bom saber. A galera falou assim, troca do canister. Eu podia já comentar algumas coisas, né? Aproveitar, né? É realmente assim, em relação à troca do canister, eu vou falar mais à frente, o protocolo da Unifesp não cita apenas a troca da calça soldada, mas o protocolo das organizações, tanto a europeia quanto a americana, elas são bem fáceis em relação a trocar também o canister da calça soldada, além da calça soldada, certo? Retirar do recipiente do servo, né? Interessante, sempre é o primeiro, eu vou falar nos protocolos, né? Sempre o primeiro item de todos os protocolos é retirar o vaporizador de sala, certo? E aí você faz tanto nas cirurgias eletivas quanto também nos procedimentos de urgência, certo? O que é aquilo ali? Um bloqueador, né? Também adequado para esse paciente. O filtro de carvão ativado. Assim, a questão do filtro de carvão ativado hoje pra gente, assim, no IJF não tem, né? Eu já chequei lá eu chequei hoje, inclusive, né? Se tinha disponível, não sei se no HU, na época do Covid a gente tinha, né, esse filtro de carvão ativado mais disponível, mas hoje em dia não tem. A vantagem do filtro de carvão ativado, né, é que ele reduziria o tempo de preparo da máquina, certo? Que dependendo pode variar de 40 minutos a 2 horas para alguns minutos. Então teria a vantagem da utilização do filtro nesse contexto. Mais alguém? Vou passar aqui. Então pronto. Falando um pouco então do manejo da sala, certo? A Kimberly descreveu, né, em 1960 a gente tem a descrição da hipertermia maligna no paciente lá, tinha mais medo de anestesia do que de cirurgia, e ao longo dos anos foram criadas algumas sociedades ao redor do mundo com o objetivo de entender melhor essa doença, de criar protocolos, de melhorar a sobrevida, certo? E aí a gente tem, em 1981, foi criada a Organização Americana para a Hipertermia Maligna, foi do mesmo ano onde foi criada a hotline da Unifesp. Em 1983 foi criada também a Organização Europeia. E nos sites dessas entidades, certo? A gente foi buscar os protocolos que eles utilizam hoje em dia, certos protocolos recomendados para guiar o manejo da sala desses pacientes. Então, assim, esse protocolo a gente pegou do artigo que fala do protocolo europeu, que é praticamente idêntico do protocolo americano, certo? Ele fala, a princípio, você vai receber um paciente com predisposição à hipertermia. Primeira pergunta, eu tenho um carrinho virgem de inalatório que nunca foi utilizado, disponível nesse momento, algo, né, impensado, né? Se sim, beleza, a sala pronta para uso, né? Se não, a pergunta que ele faz é o seguinte: eu tenho tempo disponível para preparo dessa sala? Tenho. Então, ele vai seguir esse lado aqui de cá, né, do protocolo. A primeira coisa que ele manda, como eu falei, retirar vaporizador, né? O vaporizador, ele tem uma câmerazinha interna que ele, mesmo desligado, ele pode ficar soltando um vapor que pode contaminar o meu sistema, né? E também é uma medida de segurança, certo? Uma medida de segurança para, de forma intempestiva, ninguém acabar ligando, né? Quantas vezes a gente, de forma até medular, entubou, virou, ligou o servo, né? Então, é uma medida de segurança também. Aí ele manda trocar o circuito, né?
trocar a cal soldada e o canister também, né? Interessante que seja dito. E aí ele coloca a máquina para ciclar. Ele orienta que seja feito um volume de 600 com a frequência de 15, certo? E com fluxo de pelo menos 10 litros por minuto, de preferência com fluxo máximo da máquina, certo? O tempo necessário vai variar de máquina para máquina, certo? Eu vou trazer uma tabela que mostra algumas máquinas, certo? Que ele orienta mais ou menos o tempo adequado. Doutor Germano. Aqui, desculpa, sempre gosto de polemizar, né? Todo mundo aqui tem um aparelho virgem de inalatório no seu hospital. Sabe por quê? Aparelho da UTI. Pode ser um ventilador de UTI. Né? Assim, se você está realmente com muito medo, tem sempre ventilador hoje na UTI. Se o paciente teve uma reação anterior, que você está fazendo menose total, né? Não é isso? Ventilador de UTI. É virgem de inalatório, você vai deixar no fluxo máximo, não é circular, e você pode usar. Entendeu? É só uma ideia que eu tive agora, mas veio na cabeça. Pronto. E aí, aí ele pede também para que, após a lavagem pelo tempo adequado, você deixe a máquina funcionando num fluxo máximo e não coloque no modo stand-by, certo? Ele fala que quando as máquinas são colocadas em stand-by ou com fluxo baixo, componentes internos dela acabam soltando, né, algum servo residual que poderia contaminar o sistema, certo? Não, eu não tenho tempo disponível. Então ele pede para, primeiro, remover o vaporizador, e aí ele pede para fazer uma lavagem com fluxo máximo durante 90 segundos, e aí ele manda colocar o filtro de carvão ativado, né, nos ramos in e ex do meu carrinho e trocar o sistema, certo? E fazendo isso eu estaria pronto para o uso. Eu até perguntei hoje, né, para o doutor Arthur, uma dúvida que surgiu, né, e aí o doutor Germano acho que achou a alternativa, né, que eu perguntei assim, pô, mas eu estou lá no JF, chega um paciente, né, sabidamente predisposto à hipertermia e vai subir, uma facada lá vai subir, né? Mas lá não tem filtro de carvão ativado, né, doutor Germano? Pega o ventilador da UTI, né? É a alternativa aí, né? O protocolo a mais aí que a gente criou agora aqui. Além disso, né, ele orienta a manutenção disponível do kit de hipertermia em sala, né? E a monitorização desses pacientes, seguir a monitorização adequada para o paciente, né, em relação à oximetria, cardioscopia, e ele pede realmente a monitorização da temperatura central, certo? Importante que seja dito. Aqui. Pronto, esse aqui é uma tabela, né, que ele mostra o tipo de carrinho, certo? E o tempo necessário para o uso a partir do fluxo que eu dou. No caso, o carrinho lá do caso envolvido, né, da criança, era um Drager Primus. Então ele fala que colocando um fluxo máximo, por volta de 40 minutos, né, ele estaria pronto para uso. Então, em relação ao tempo lá, né, o nosso colega ele acabou acertando, né, no tempo que ele usou aproximadamente esse tempo, certo? Mas assim, de cada máquina vai ter um tempo necessário, né, para que seja feito o expurgo do servo do sistema. Esse é o fluxograma da Unifesp, certo? Que a gente consegue acessar no site dele, certo? Então, ele fala, né, que você vai receber o pedido, né, o aviso, né, que eu vou chegar com um paciente com suscetibilidade à hipertermia. Ele pede para retirar vaporizador, né, enviar o material para o expurgo. Ele fala só de trocar a cal soldada, né? Pede para retirar componentes do sistema, water trap, linha do analisador, certo? Utilizar o reservatório e o sistema fechado no conector Y para simular um pulmão artificial, certo? Ligar o aparelho de anestesia e orienta esses parâmetros, né? Ligar com fluxo de 10 litros por minuto, né? Com volume de 600, uma relação ins para ex de 1:2, uma frequência de 12. Aí ele é mais enfático em relação à hora. Ele fala, ele não cita a questão do carrinho específico, ele manda fazer 2 horas para todo mundo, certo? Após isso, ele pede para deixar um fluxo de 3 litros, certo? E durante todo o procedimento, o ideal é que a sala esteja aberta, certo? Eu trouxe até um vídeo que fala mais ou menos esse fluxograma deles aqui. Deixa eu ver se vai.
Receba o pedido de preparação de sala. Verifique a sala que ocorrerá o procedimento de acordo com a solicitação. Troque a cal soldada que está disponível dentro da sala de apoio do centro cirúrgico. E da linha do analisador de gases. Instale novo circuito e conexões que podem ser localizados na sala de reservatório e circuito em sistema fechado no conector Y para simular um pulmão artificial. Verifique se a conexão com o ambiente. Durante todo o procedimento, a porta da sala deverá permanecer aberta. Ligue o aparelho de anestesia e os vaporizadores. Ajuste os parâmetros recomendados no aparelho de anestesia. Aguarde o final de duosmia maligna, informando que a sala está preparada. Deixar o equipamento circulando após a limpeza, com fluxo de 3 litros por minuto, até o momento da... Pronto. É um vídeo da Cristália aí, oferecimento da Cristália pra gente. Em relação ao tratamento, certo? Ele é bem enfático, né? Todos os protocolos que a gente olha, todos os artigos aí falam. Deve ser iniciado imediatamente, certo? Assim que houver suspeita clínica e até mesmo antes da exclusão de outros diagnósticos, né? A gente tem uma lista de diagnósticos aí enorme, inclusive dentro desses diagnósticos, né? Por exemplo, na síndrome neuroléptica, tá lá o dantrolene, certo? Por quê? O dantrolene vai tratar a síndrome? Não, mas a hipertermia pode ser um diagnóstico que vai matar o paciente se você não fizer o dantrolene. Então, assim, é interessante, né? Então, assim, suspeitou, tratou, certo? Ele manda você solicitar imediatamente ajuda, né? Então você vai falar com a equipe de enfermagem para disponibilizar o dantrolene e o kit de hipertermia assim que possível, certo? Se necessário for, é melhor ligar para o hotline da Unifesp do que mandar o WhatsApp, certo? Pede para o cirurgião suspender o procedimento, certo? O mais rápido possível. E aí vou suspender os desencadeantes, né? Se ele está fazendo uma anestesia inalatória, vai para a venosa total, certo? Em relação ao carrinho, ele manda apenas o seguinte: retirar o vaporizador, certo? Se eu tiver disponível os filtros de carvão ativado, utilizar. Se não perder tempo indo atrás quebrando a cabeça com filtro. Ele não manda trocar sistema nem trocar carrinho. Ele fala que você vai acabar perdendo um tempo desnecessário, né? Em vez de você ir lá e tratar o paciente, certo? Otimizar a oxigenação, então eu vou deixar um fluxo de 10 litros com FO2 de 100%, certo? E vou otimizar também a ventilação. Ele pede para você aumentar o volume minuto de 2 a 3 vezes o valor normal que o paciente já estava apresentando, certo? E assim que possível, né? É importante a administração do dantrolene, certo? Pode passar. É importante também pedir ajuda. Lógico, sempre a gente tem que pedir ajuda do nosso colega. E o dantrolene é muito difícil de dá muito trabalho. Né? Demora muito, então tem que ter ajuda mesmo, sabe? Além do quadro que precisa, quanto mais colegas ajudarem, melhor, mas também para ajudar a diminuir o dantrolene. E com relação à hipertermia, a síndrome neuroléptica maligna, que está mais associada ao uso dos neurolépticos, né, do peridol, aloperidol, o quadro é praticamente igual, né? Mesma coisa, né? A hipertermia pode vir depois, como na hipertermia maligna, né? Começa logo com FeCO2 bem alto, né? E taquipneia, taquicardia também, do mesmo jeito, arritmias podem haver também, né? Mas, assim, uma coisa que pode diferenciar é o quadro, como é que se diz? Mental, né? O paciente tem torpor, né? Vai ficar sonolento, né? Diferente da hipertermia maligna, não tem esse quadro neurológico, né? Que os pacientes com síndrome neuroléptica maligna podem desenvolver essa parte neurológica, né? Como até mesmo coma. E inclusive o tratamento é com dantrolene, né? Outra coisa. E acontece mais com aloperidol em nível de UTI, né? Nós temos o aloperidol que a gente usa às vezes na anestesia, mas é mais em uso crônico do aloperidol em UTI, né? Assim do neuroléptico. Mas é um diagnóstico muito importante para a gente diferenciar da hipertermia. Ok, doutor. Obrigado. Então, assim, em relação ao dantrolene, né? Ele vai atuar de forma direta. O Miller, hoje em dia, ele questiona um pouco essa atuação do dantrolene de forma direta no receptor de reanodina, né? Ele fala que
ainda está sendo analisado se existe a participação de algumas outras substâncias, como o magnésio, certo? Mas ele tem uma atuação sobre o receptor de rianodina, né? E diminuindo aquele fluxo de cálcio do retículo sarcoplasmático, né, para o citosol. Então, assim, a dose inicial que eu vou fazer para esse paciente é de 2,5 miligramas por quilo, certo? Do peso real dele. E eu posso repetir a cada 5 a 10 minutos, certo? Até a melhora dos sintomas. E aí os artigos falam que os parâmetros que eles usam para a melhora dos sintomas é uma PaCO2 de 45, já com o volume minuto basal desse paciente, certo? E também o paciente apresentando diminuição da temperatura que ele apresenta, certo? Após isso, eu posso deixar esquemas de infusão em bolo, certo? 1 miligrama por quilo IV a cada 4 a 6 horas, certo? Ou um esquema de infusão contínua, né, de 0,25 miligramas quilo hora para esse paciente. Aí eu tenho as duas reconstituições, né? Eu tenho uma reconstituição antiga, que é isso, 24 a 48 horas, né, que é o período maior que eu posso ter a recrudescência das crises, né, doutor? 5% pode Nas próximas 6 horas, inclusive. Aí tem parâmetros clínicos e laboratoriais, né? Que eu acho que vai falar para parar o... Eu dei uma olhada só nos parâmetros mais clínicos, esse que eu citei, doutor. Se você quiser citar o... Não, termina aí, que eu não quero atrapalhar. Depois a gente discute. Certo. Então, assim, eu tenho a reconstituição, pode ser feita com as formulações antigas, né? Então, assim, cada frasco de dantrolene tem 20 miligramas. E eu vou diluir em água estéril. Ele pede para não utilizar soro, porque pode precipitar. Usar o quê? Aqui é importante falar. Aí aqui é importante frisar que tem que usar o quê? Que tipo de equipo? De sangue, né? Tu falou? Chegou? Para filtrar. Por quê? Porque tem manitol, né? Lembre, podem ficar cristais. E aí você usa alguma equipe com filtro, que é para os cristais de manitol não irem para a circulação do paciente. Aí isso aqui é importante. Quem já teve a oportunidade de diluir aqui o dantrolene? Pois é, essa história dos 5 em 5 minutos e 10 em 10 é linda, né? Você tem que aqui diluir pelo menos uns 7, 8 ampoulas. No mínimo 8 aqui. No mínimo, né? Hã? Diga aí, doutora Lorena. Veja se... Hã? Eu nunca tive, graças a Deus, caso de hipertermia, mas eu fiquei pensando... Entendo, eu ia chamar assim uns 5 anestesistas. Porque você diluir esse negócio e conseguir ficar... A cada 5 minutos já é quase impossível, né? Falei. Pessoal, e outra coisa que eu gostaria de que vocês observassem, eu não sei se vocês viram, mas lá no kit de hipertermia maligna do Sabin só tem 10 frascos. Ou seja, óbvio que para um paciente pediátrico, a gente conseguiria fazer várias doses, até repetir as doses. Mas se a gente pega um caso de hipertermia maligna num paciente adulto, a gente só ia conseguir fazer a dose inicial. Por quê? Porque a gente só tem disponível no hospital, no kit do Sabin só tem 10 frascos. Aí, né? Pois mas são 12, né? Cada caixa, teoricamente, não é? Acho. Mas eu não sei se tem várias unidades disponíveis. Aí isso é importante também para o pessoal da gestão, né? Nunca ter só uma caixa de dantrolene, porque no adulto você vai usar uma. E se você precisar repetir a dose, você não vai ter disponível em 5 minutos, né? Aí só para ficar mais claro, lembrando que na formulação tem o manitol, gente. Então, assim, lembrar também que isso pode também causar distúrbio eletrolítico, né, no paciente. Tá? E a importância de usar a equipe com filtro. Acho que é o principal, assim, e essa dose. Pronto. Então, adulto de 70 quilos, não me lembro, pelo menos 9 frascos aí. Você não vai matar o paciente. Tá bom? E o Rianodex ainda não tem, né, no Brasil? O Rianodex, ele seria o dantrolene, certo? Só que numa formulação possológica mais adequada, né? Ele vem com 250 miligramas, você diluir em 5 ml de água estéril, né? Formando essa solução de 50 miligramas por ml. E aí, para um paciente de 70 quilos, né, eu iria usar aproximadamente 3,5 ml. Então, né?
bem mais tranquilo aí, que eu poderia, né, poderia repetir aí cada 5, 10, 2 minutos. Sim, sim. Passando aqui. Essa tabelinha mostra um pouco as complicações que esses pacientes podem apresentar também, né? Então, assim, em relação à hipercalemia, né, o risco de arritmia, eu poderia usar o bicarbonato de sódio. Os consensos pedem para dar preferência para o cloreto de cálcio em relação ao gluconato, certo? A utilização do glicoinsulina também ajuda, né? E aí é importante, né, evitar os bloqueadores de canal de cálcio, né? Porque eles podem tanto causar, juntamente com a administração conjunta do dantrolene, né, desencadear hipercalemia e um colapso cardiovascular, certo? Acidose metabólica, com pH abaixo de 7,2, é indicado fazer também reposição de bicarbonato de sódio, certo? Atentar para o risco de outras complicações, né? Esse paciente ele vai fazer rabdomiólise, né? Então o risco de lesão renal aguda é importante, então o ideal é otimizar a volemia desse paciente, o ideal é que seja guiado por metas, né? Mas otimizar essa reposição volêmica, né? Posso lançar mão de furosemida e monitorizar a diurese, importantíssimo fazer para esse nosso doente. Monitorizar as complicações, o paciente pode apresentar CIVD, né? E inclusive evoluir para PCR, se socorrer, seguir os protocolos aí do ACLS do SAVA, certo? Atentar também para as medidas de resfriamento, né? Então, assim, iniciar sempre quando a temperatura central for maior que 39, pode interromper quando ela cair para abaixo de 38, né? E aí tentar realmente expor o paciente e conseguir, né, esses cristalóides gelados, que eu não sei onde é que a gente conseguiria de forma rápida esse cristalóide gelado. Se for no centro cirúrgico do JF, é só deixar o paciente exposto, né? E aí aplicar as bolsas de gelo e uma manta térmica. Manta térmica, os pacientes são naturalmente protegidos, né, por causa do ambiente, né? Então aplicar a bolsa de gelo, né, e também utilizar a manta térmica refrigerada poderia ajudar no manejo aí do resfriamento. Então, os cuidados. Eu queria só interromper um pouquinho aqui. Gente, aí assim, em relação ao resfriamento, né? Por que é que ele fala para chegar até 38 graus? Porque a grande preocupação é quando o paciente responde ao dantrolene é depois hipotermia, né? E aí esse paciente já está mais vulnerável ao quê? Distúrbio de coagulação, né? Então, assim, hipotermia também não é desejável. Então, quando chegar em 38 graus, você também já dá uma segurada ali, né? Manter um paciente ali no eutermia. Cristalóide gelado, 4 graus eles falam, né? Eu falei brincando aqui 13 graus do centro cirúrgico do JF, mas assim, 4 graus, né? E aí ele tem até, eu acho que uma tabelinha que mostra, né? Dependendo da temperatura, o quanto diminui a temperatura da solução, o quanto diminui da temperatura central corpórea. Mas eu acho que aí o destaque são essas bolsas de gelo, né? Tá? Então, isso aí é essencial. Eu acho que inclusive, essa foto é protocolo de hipertermia, controle de febre alta, né? Inclusive, desse artigo ali. E a manta térmica refrigerada é só você desligar o fluxo quente ou simplesmente desligar a manta. Expõe o paciente, né? Que eu acho que já é uma medida importante, porque a gente fica lendo as coisas e vendo, mas não tem isso no meu serviço. Mas, às vezes, a gente tem aqueles bloquinhos de gelo, né? Que às vezes tem até na pediatria, uns saquinhos congelados. Pede e coloca em cima do paciente nas regiões estratégicas aí, né? No pescoço, que seria na região inguinal, né? E na axilar, que é para perder temperatura, tá? Acho que é isso, né, André? É isso. Exatamente. E cuidados pós-crise, né? Então, assim, esse paciente ele tem que ir para um ambiente de terapia intensiva, certo? E é importante também observar que no outro contexto, no contexto de eu fazer o pós-operatório do paciente, o paciente tem uma predisposição a uma hipertermia, como o nosso paciente, né? Mas eu consegui oferecer uma anestesia livre de agentes desencadeantes. Ele não necessariamente precisa ir para a UTI, respondendo a pergunta da colega intensivista lá, né? O que os livros falam, na verdade, é o seguinte: ele pode ir para SR, mas o ideal é que ele fique um tempo mais prolongado, de 2 a 3 horas a mais, certo? Recebendo uma monitorização de pelo menos da temperatura corporal desse nosso cliente, certo?
E aí monitorizar, né, eletrólitos, função renal, coagulação, temperatura, hemoglobina, certo? E como a doutora Lorena falou, né, o risco de recrudescência é alto, né? 20% desses pacientes podem apresentar, e aí se isso ocorrer, né, refazer os bolos é adequado para o tratamento do nosso paciente, certo? Tem uma pergunta aqui, o Colo. Usar o bloqueador neuromuscular? Não. Mas aí a pergunta é boa. O mecanismo é onde? Como é a fisiopatologia? O bloqueador vai resolver? Boa pergunta. Um diagnóstico diferencial é justamente você faz bloqueador neuromuscular Boa pergunta, e ele não responde. Onde é que está acontecendo Você a faz e história? ele não responde. Viu? Rianodina acopla com quem? Qual a estrutura? Tu mostrou a estrutura da célula muscular? Aqui ele mostrou. Exatamente. Então é um mecanismo intracelular, né? Onde o retículo sarcoplasmático. Sendo bem pragmático, se tivesse alguma indicação, a gente veria, né? Sendo bem pragmático. Né? E o cálcio já está liberado, né? Exato. E tá ali. Não sei, talvez na medida O que vai melhorar? do desespero, talvez até eu fizesse, mas eu acho que não vai ajudar muito não. Não responde. O que não responde. Se respondesse, isso inclusive já ouvi relatos dos colegas dos infelizes que tiveram hipertermia, porque é uma infelicidade de você. Qual é a primeira coisa que você faz? CISA, vou colocar, mas não adianta, porque o CISA, ele vai agir onde? Na placa. O fenômeno não é na placa, gente, é intracelular. O nível de retículo sarcoplasmático é aquela liberação, saída e entrada intracelular do cálcio, do retículo sarcoplasmático. Por isso que acaba acontecendo lise celular, rabdomiólise, mioglobinúria, então assim, não adianta. É um ciclo metodológico Ótimo, mesmo. sua pergunta foi excelente. Viu? Excelente pergunta. Entendido? Show. E é isso. Obrigado. Boa, vou pedir. Eu queria agradecer a Kimberly e o André por terem. Tá bem. Por terem apresentado esse caso tão bem, tá? Foi bem oportuno esse caso. A cirurgia aconteceu na sexta-feira do Copa. E eu e Kimberly estávamos no Copa e o André se dispôs a acompanhar a cirurgia, né? Sendo que quem ia realizar o procedimento era a doutora Daniele. Acabou que, como ela também estava no Copa, foi um outro colega anestesista. Eu acho que quando a gente fala de hipertermia maligna, a gente consegue contemplar uma série de assuntos pertinentes a cada um dos anos da residência, né? A gente falou aqui de fisiologia da transmissão neuromuscular. A gente falou de um assunto que é a hipertermia maligna, que os ME1 só vão ver lá para a terceira, quarta prova, ou seja, mais no final do ano. Então, a gente precisou também dar esse apanhado inicial de como pensar nessa doença, e isso também foi extremamente oportuno. E também numa situação que normalmente a gente não fala. A gente normalmente não fala de como a gente tem que preparar a sala quando nós estamos diante de um paciente que é suscetível a desenvolver hipertermia maligna. Muito se fala de... Aqui, aí a casa. A gente mostrar, gente, pra vocês verem que não é moleza não, isso aí. Legal. Mostrar aí que depois eu termino aqui. Foi doado do Sava pra vocês verem aí. Olha, vocês estão vendo? São 12. Vai passando aí, André, pro pessoal dar uma olhadinha. Eu interrompi teu fala. Não, tranquilo. Contanto que não quebra, é caro. Esse tá vencido.
Tá vencido? Tá vencido, mas os bonecos não precisam. Vai passando aí, André, pessoal. A gente pode ir, não. É do Sava. O coordenador do Sava vai, ó. Eu peguei uma época, o Dantrolene é uma medicação muito cara, né? Então eu peguei uma época, há quantos anos eu não me lembro, mas que nós não tínhamos nos hospitais, né, principais. A gente só tinha em um canto que a SBA mandou, tá? Esse canto era o Hospital das Clínicas, e tinha lá guardado para quem precisasse ainda ter que mandar buscar. Então, assim, uma situação muito difícil. Ainda bem que eu não precisei. Boa. Tá. O Germano quer Ótimo. Como assim? Todo preparo. Assim, porque assim, às vezes o pessoal, eu vou fazer, não consigo. Cara, o pessoal, assim, eu acho que você faz todo preparo para não acontecer nada. Porra, você sabe que vai usar subsídio, você não vai usar nada, vai ficar tudo bem. Entendendo? Eu sei que você perguntou o que eu quero dizer, reflexão, porque quando fala de hipertensão maligna, o pessoal, eu não vou fazer não, porque eu nunca vi, eu não sei como é que é. Sim. É. E vai dar certo. Tá, o carrinho da UTI venosa total. Na anestesia, pessoal, tudo é uma questão de planejamento. A gente não precisa que a coisa aconteça para a gente tomar uma conduta ativa. A gente precisa fazer tudo conforme ali alguns protocolos. Esse pessoal estuda bastante, eles observaram aí diversos casos clínicos, diversas famílias foram estudadas, diversas opiniões de especialistas foram consideradas de pessoas que já passaram por aquela situação, e aí a gente segue normalmente esses protocolos. Mas voltando a falar, normalmente a gente, quando fala de hipertermia maligna, a gente sempre fala da situação de crise. A gente vai para o SAVA, lá no SAVA tem só uma aula de hipertermia maligna, né? Então, a gente acaba falando muito desse cenário de crise, mas a gente também vai, principalmente quem faz pediatria, se deparar com esses pacientes que são suscetíveis à hipertermia maligna. Por isso que eu achei esse caso extremamente relevante. Por quê? Porque semana que vem, daqui a um mês, podemos ser sorteados, contemplados com um paciente dessa forma. Assim como também pacientes com outras realidades clínicas, como, por exemplo, o paciente que tem alergia ao látex, que a gente também tem que seguir um protocolo que já está muito bem estabelecido, para que o paciente não desenvolva anafilaxia ali no perioperatório. Tá? E aí eu queria que a doutora Luciana fizesse mais algumas considerações. Bom, eu queria fazer 5 considerações. Não, gente, a primeira, a doutora Lorena brilhantemente até levantou essa questão aí, que atualmente a gente percebe menos essa síndrome manifesta, né, em sala. Por quê? Porque a gente tem usado menos succinil, né, succinilmetônio, e usado mais sevoflurano mesmo, né? Então, esses pacientes, eles podem simplesmente ter só uma rabdomiólise no pós-operatório, entendeu? E aí é importante destacar que muitas vezes a grande síndrome manifesta de hipertermia maligna, ela não é na primeira nem na segunda anestesia, às vezes é na terceira ou na quarta anestesia. Então, assim, é algo para atentar. Então, assim, simplesmente o paciente falar, eu fiquei com a urina assim meio amarronzada depois da cirurgia, já tem que acender o alerta, tá? Enfim, essa é a primeira consideração. Outra consideração importante, eu acho que eu não sei se vocês chegaram eu tive que sair para resolver umas questões, mas eu não vi. Existem algumas doenças, miopatias, que estão associadas, sim, à mutação do gene da rianodina e de outros mais 2 genes, CACs, né? E tem um outro gene, DHL, eu não me lembro de membrana.
que estão realmente correlacionados a risco maior de hipertermia maligna. Então, é importante você saber disso. Agora, doenças mitocondriais, elas não estão correlacionadas, por exemplo, a risco maior de hipertermia maligna. Aí são outras, elas têm uma associação com outras doenças, tá? Isso é importante a gente saber, principalmente quando a gente vai anestesiar a criança sindrômica, né? No SEIB tem vários perfis, né? Então, com alguns tipos de miopatias, a gente tem que saber exatamente as que estão correlacionadas. O que mais? Eram 5, mas eu já falei 2, eu não lembro das outras. Enfim, o que mais, Arthur, que a gente precisa destacar aqui? Só para guardei toda dúvida, senão eu esqueço. O Germano falou da história de por quanto tempo a gente mantém a infusão. A última vez que eu tinha revisado sobre o assunto, eles orientavam, a literatura orientava manter a infusão até 24 horas depois da melhora dos sintomas. Dos sintomas que eu digo não, na verdade, dos exames laboratoriais, porque o paciente mais grave é o que vai acabar ficando em infusão. Então, assim, estabilizou o base excess, melhorou a questão a dosagem de CPK foi caindo. Enfim, o paciente seguiu um padrão de estabilidade, controlou temperatura, controlou potássio, pronto. Aí, 24 horas depois da melhora laboratorial. No mínimo, 24 horas depois. Não é isso, doutora Lorena? O rim é o que se ferra. É o que se ferra, né? Porque a gente está falando aí de CPK de 20, 30 mil. Outra coisa importante. Existe um grupo de pacientes que são os pacientes que têm rabdomiólise, ou seja, ou mioglobinuria associada ao uso de estatina. E tem alguns pacientes que são os que têm hipertermia relacionada à atividade física. Então, esses pacientes também precisam ser investigados, tá? Acho que era só isso. Foi? Qual é? Não, era se pacientes que já tiver história prévia de rabdomiólise relacionados a exercícios físicos mesmo. Também tem essa predisposição. Tem, inclusive, os guidelines americanos falam muito disso porque tem a história dos militares, né? Então, eles entram, às vezes, em exercícios exaustivos, né? Para entrar Ironman. Pois é, a galera do Ironman, viu? Então... obviamente, se esse paciente chegou para você... Vamos lá, é super simples fazer uma biópsia muscular, né? Vai lá para São Paulo, o governo paga, a família... Não é simples, você evita anestesia. E aí, gente, isso aí é lindo no papel, é lindo, mas na prática isso é difícil. Então, foi como o Germano falou, uma forma prática venosa, total. Acabou-se, tá? E pode ser que... só não vá se aventurar a fazer um succinilmetônio, né, nesse paciente. Às vezes é um bloqueio, né, um outro tipo de anestesia que não tem tanto problema de você... Enfim, você usa outro tipo de anestésico, né? Não usa inalatório, nem usa succinilmetônio. Acho que é só isso. Inclusive tem guideline que já tem... Não sei se tu viu isso aí, Arthur, se alguém mais leu aqui. Que já teria uma certa indicação de profilaxia para esses pacientes que têm... essa hipertermia ou rabdomiólise associada ao exercício, mas isso também é uma coisa que não tem evidência, com dantrolene oral, que a gente também não tem no Brasil. Mas isso é algo que está sendo discutido, tá? Inclusive, Lu, eu li exatamente isso no protocolo europeu. Eles falaram que nesses pacientes que têm rigidez muscular e rabdomiólise, após exercícios extenuantes, eles podem sim utilizar o dantrolene oral. E que tanto naqueles pacientes que apresentam contração muscular exacerbada, rabdomiólise, ao uso de estatinas e também a atividade física, normalmente eles apresentam uma mutação no gene da rianodina. E aí, quando você vai fazer o teste genético nesses pacientes, normalmente tem um acometimento do gene da rianodina. Tá? É isso, eu acho. No final, a biópsia é o padrão ouro, né? Assim, no final, vai todo mundo cair na biópsia. Acho que é isso, né? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Germana? Mais alguma dúvida? Lembrar que hipertermia não é obrigada a acontecer, né? Hipertermia não é obrigada a acontecer. Exatamente, às vezes
Lembrar que a hipertermia não é obrigada a acontecer, é um sinal importante, mas na sequência pode até não acontecer. O que ocorre primeiro realmente é a retenção de CO2, né? Ter CO2 lá em cima, que não baixa com nada. Hã? Isso. Nem a rigidez de masseter, porque antigamente se achava que ocorria logo a rigidez de masseter. Quando eu fiz residência, em 1930, a gente estudava, né, e que assim, quando você fosse entubar, se tivesse rigidez de masseter, pensasse em hipertermia maligna. Mas rigidez de masseter também é outro componente que pode nem acontecer, né? Então, assim, mudou muito a conduta, né? Inclusive, nem ia fazer mais nenhuma consideração. Mas, assim, vocês já observaram quando vocês fazem o succinilmetônio nos pacientes, o que acontece? Às vezes uma rigidezinha. Só que aquela rigidez não dura mais que 1 minuto. Então, rigidez de masseter de mais de 1 minuto, mesmo que o paciente tenha ficado bem e tudo, esse paciente merece ser acompanhado, certo? No internamento, dosar CPK, observar a urina e talvez levantar a bola de uma possível mutação aí de gene de ranodina e seus afins aí, né? Relacionados à hipertermia maligna. Então, são vários sinais, gente. E é isso que a doutora Lorena falou. Às vezes foi só esse também. Aí, numa outra cirurgia, o paciente a síndrome manifesta mesmo, né? Porque ninguém sabe exatamente. Porque a penetrância é variável, lembrando, né? Vocês viram que a penetrância é variável. Então, assim, é meio que sorte, né? O azar do paciente. Então, enfim, encerro por aqui minha participação. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu, André, Kimberly, foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu contemplar aí as dúvidas de todo mundo, viu, num tempo hábil. E a gente espera que as próximas sessões, né, elas consigam também ser mais rápidas, mas também sempre contemplando todas as dúvidas e trazendo informações relevantes, tá bem? Vamos tirar uma fotinha, pessoal, todo mundo junto?